terça-feira, 1º de maio de 2012. Hoje é feriado em homenagem aos trabalhadores. E o Vale Mais é todo dedicado a eles e também a quem está em busca de uma vaga de emprego. Segundo o IBGE, 1,5 milhão de pessoas está fora do mercado de trabalho nas principais regiões do país. E entre os que mais sofrem com o desemprego, os jovens representam uma taxa de 2 a 4 vezes maior do que os adultos. De acordo com especialistas, o principal motivo é a falta de qualificação profissional. Veja como jovens de família de baixa renda de São Leopoldo adquirem experiência para o primeiro emprego. E como é o seu ambiente de trabalho? Você sofre com a pressão constante para apresentar resultados em um curto espaço de tempo? Veja como o estresse pode atrapalhar no rendimento dos funcionários. E ainda, como os cuidados com a segurança no trabalho são importantes. O Vale Mais está começando, fique com a gente. Olá! O Vale Mais começa o programa dedicado aos trabalhadores, falando sobre o ambiente de trabalho, sobre segurança e sobre como a pressão psicológica por resultados nem sempre são refletidas em aumento da produtividade de uma equipe. Grande parte do nosso dia é passado dentro do ambiente de trabalho. Nesse pequeno universo, precisamos ter condições que nos permitam trabalhar com segurança e de maneira sadia, mas nem sempre isso acontece. O encanador José Carlos até pode dizer que teve sorte. No corpo, as marcas de uma lembrança que ele não esquece. Há mais de 20 anos, caiu do 14º andar de um prédio em construção. Ficou 60 dias no hospital e precisou se afastar do trabalho por mais de 6 meses. Eu fraturei a cabeça, 4 lugares, coluna, o braço esquerdo, 4 lugares do cotovelo para baixo, a perna direita, 3 costelas, a coluna, e tirei o baço e 2 dedos do pé. José Carlos conta que naquela época não havia preocupação com equipamentos de segurança, mas mesmo depois de tanto tempo, a construção civil continua sendo uma das áreas que mais registram casos de acidentes e mortes de trabalhadores no país. No Rio Grande do Sul, por exemplo, representa 50%. E não foi difícil para a nossa reportagem encontrar situações de risco extremo para os trabalhadores. No alto desta construção, o operário trabalha sem o equipamento de segurança. Na mesma quadra, no 14º andar do prédio, este homem trabalha em um andaime irregular. Em outra obra, os operários usam apenas bonés, bermudas e luvas. Nesta construção, a conscientização é diária e acontece por meio de informativos e palestras. Basicamente é melhor trabalhar de bermuda e de chinelo de dedo, né? Segundo o conceito do pessoal. Mas a gente consegue fazê-los trabalhar com botina, sapato de segurança, né? E capacete, com o objetivo, claro, de protegê-los, né? Então, gradativamente também aceitando essa condição de trabalho com segurança. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, ocorrem anualmente no mundo cerca de 270 milhões de acidentes de trabalho e são registrados 160 milhões de casos de doenças ocupacionais. Além de condições físicas de segurança, o ambiente de trabalho deve oferecer ainda condições psicológicas ao empregado. Metas impraticáveis, cobranças exageradas, tarefas árduas também são assunto de meio ambiente do trabalho. Cassandra sabe bem o que é isso. Sofria pressão diariamente na empresa, em que precisava vender planos de internet banda larga. Isso me deixava profundamente estressada. Eu chegava em casa chorando muitas vezes, ou mesmo no trabalho, com o microfone do lado, chorando e trabalhando e tentando, sabe? A situação chegou ao limite e Cassandra pediu demissão. Segundo esta juíza do trabalho, investir no funcionário só traz vantagens para a empresa. Um chefe que não trabalhe administrando o estresse dos seus funcionários, mas sim promovendo, qualificando, estimulando, incentivando. Uma empresa que tenha preocupação constante de reciclagem, constante de prevenção, de treinamentos, de qualificação. Segundo ela, é preciso fortalecer as inspeções às empresas e entidades para garantir os níveis mínimos de proteção e assegurar ao trabalhador um ambiente saudável e com condições apropriadas para o desempenho da atividade.
Quanto mais nós estivermos trabalhadores educados para cuidar de si e para exigir que a empresa cuide deles, eu acho que a gente caminha para uma tentativa de solução desse problema, que é muito grave. A gravidade é maior ainda, porque o operário nunca acha que vai acontecer com ele. De cair, eu nunca vi ninguém cair, sabe? Mas assim, de não usar, a gente já viu já, né? Outras informações sobre segurança no trabalho estão disponíveis no site oitbrasil.com.br. Em relação aos acidentes do trabalho, o Rio Grande do Sul apresenta um dado preocupante. É o segundo estado no país em número desse tipo de acidente. Enquanto a cada 2 dias uma pessoa morre vítima de acidente de trabalho, a fiscalização só diminui. Para conversar com a gente sobre esse problema, nós recebemos no estúdio o professor de Direito do Trabalho da Unicinos, José Antônio Reich. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, então, como vimos, o Rio Grande do Sul é o segundo estado no país com maior número de acidentes. Alguns são fatais, inclusive, não é? A que se deve essa questão, na sua opinião? Sem dúvida, esse dado estatístico é instigante. É instigante porque traduz vários reflexos a partir dele. Primeiro, sem dúvida nenhuma, o momento econômico que todo o Brasil vive reflete no estado do Rio Grande do Sul. Muitas indústrias aqui se situando e, com isso, todo esse boom da própria construção civil em decorrência da futura Copa do Mundo, que traduz necessariamente uma reflexão quanto a esses índices. Ainda mais diante de um compromisso maior que se tem na redução deles, porque tudo isso tem uma importância não só para a questão do empregado, mas também um reflexo direto perante o Judiciário Trabalhista. Sim. E também, professor, nós temos alguns dados, existem, né, dados que mostram que o número de acidentes só aumenta e a fiscalização diminui, né? No estado nós temos cerca de 200 auditores. Por que isso acontece? A questão toda da fiscalização, ela, digamos assim, está cada vez mais comprometida dentro desse contexto. Temos agora em vista um concurso para o auditor do trabalho, que é justamente o profissional, o agente do Ministério do Trabalho que procede essa fiscalização perante as empresas, mas existe um outro agente nessa, digamos assim, precaução preventiva contra acidentes de trabalho, que são as CIPAs. As CIPAs, as Comissões Internas de Prevenção de Acidente, elas têm um papel fundamental que previne os possíveis sinistros e, inclusive, faz essa intermediação entre o empregador e os seus empregados. Sim. Com isso, a partir daí, entra o Ministério do Trabalho com a fiscalização. Sim. E quais são as obrigações, então, das empresas para diminuir esse número de acidentes? O compromisso do empregador, sem dúvida nenhuma, ele é muito, digamos assim, evidente nessa amarração. Existe uma tripartite de obrigação, obrigação em 3 setores. Ele tem que não só conceder o equipamento de proteção para os empregados, mas também cumpre ao empregador ensinar o empregado a utilização dos mesmos e a fiscalização. Quer dizer, parte do empregador, o primeiro fiscal na utilização dos equipamentos de proteção. Claro que por trás disso também tem a CIPA que faz essa fiscalização e essa orientação conjunta. Sim. Mas, sem dúvida nenhuma, por vezes o empregador concede o equipamento, orienta e há uma resistência do próprio empregado, não é, o interessado primeiro, na utilização dessa proteção. Exatamente, né? Não adianta ter o equipamento, mas não utilizar. E quais são os deveres, então, do empregado para diminuir esse número? Sem dúvida nenhuma, não pode o empregador simplesmente pensar que, uma vez entregando o equipamento e ensinando ou digamos assim, propiciando um curso para a correta utilização do mesmo, ele se exime de qualquer responsabilidade. Sim. A fiscalização tem que ser frequente e, inclusive, decorrente do poder diretivo do empregador. Ou seja, se o empregador, depois de toda a obrigação de conceder e ensinar a utilização, flagra o empregado não utilizando o equipamento, a advertência, depois uma suspensão e, se for o caso, uma despedida por justa causa por ato de insubordinação. Porque esse ato de omissão do empregado vai refletir diretamente numa possível responsabilização desse empregador. Sim. Mesmo assim, existem os acidentes, né? Quais são os prejuízos da empresa quando isso acontece? Sem dúvida nenhuma, isso vem desaguando cada vez mais perante o Judiciário Trabalhista. Para tu teres uma ideia, a competência da Justiça do Trabalho para julgar essas ações envolvendo indenização em favor do empregado,
de responsabilidade do empregador é algo, digamos assim, recente para nós da Justiça do Trabalho. Nós temos isso a partir de janeiro de 2005, com uma reforma recente da Constituição. Então, com isso, milhares de processos que estavam lá na Justiça Comum, lá na Justiça que não é a trabalhista especializada, vieram para nós. E com isso, uma nova cultura no que diz respeito ao enfrentamento da questão. Mas, em resumo, a responsabilização do empregador, ela só se dá no âmbito civil, com o julgamento através da Justiça do Trabalho, a partir do momento em que se verifica um descumprimento por parte deste sujeito da relação de emprego. Sim. Ou ele não entregou o equipamento, ou o equipamento ele não é um equipamento confiável, porque o equipamento confiável é aquele autorizado pelo Ministério do Trabalho, ou ele não fez toda a precaução essa de cultura de utilização do equipamento e, por fim, demonstrado que ele não fiscalizou, ou exigiu que o empregado que não tinha a competência para utilizar o equipamento, utilizasse às pressas o equipamento e aí ocorreu o sinistro. Sim, não adianta utilizar de maneira errada. Exatamente, e nem digamos assim, presumir que qualquer empregado tenha capacidade para utilizar os equipamentos necessários para o desenvolvimento da atividade da empresa. Essa orientação tem que ser dada a partir do empregador. Exatamente, a partir do empregador, diante da necessidade e a partir digamos assim, das peculiaridades e das qualidades que o empregado preencheu ao, digamos assim, suprir a vaga necessária da empresa. Então, uma utilização de um determinado maquinário com mão de obra especializada tem que ter todo um preparo e não pode ser de última hora destacado qualquer um da empresa para essa utilização. Com certeza. Que é normalmente o que dá, não é? O equívoco dá nessa engembração de última hora na utilização do equipamento. Exatamente. Então, professor, muito obrigada pela sua presença. E eu que agradeço. Estresse no ambiente de trabalho. No próximo bloco, saiba como você pode evitar esse problema. E ainda tem a previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o estado. Aguarde, nós voltamos em um instante.